Capítulo 30. Acostumar-se comigo. Por sua natureza, as vampiras Axia e Gillian não se davam bem. Gillian era linda, mas tinha uma personalidade fria e cruel. Axia, que era uma lutadora habilidosa, facilmente incitável e carecia de autocontrole. Sempre que as duas estavam na mesma sala, ela estava na garganta uma da outra. Você bebeu sangue humano no meio da cidade? Você tá maluca? Gillian criticou Axia. Sem um pingo de culpa ou remorso, Axia expôs suas presas afiadas com indiferença. Melhor do que reclamar que não seria capaz de lidar com um mero humano. Você se gaba de posse e controle de mente, mas ainda não há notícias. Você ousa insultar Sera? Você não sabe que Sera me deu essa habilidade? Esse não é o ponto. Você é incompetente. Aposto que Sera despreza sua incompetência mais do que minha sede de sangue humano. É o quê? Os olhos de Gillian brilharam no vermelho um instante e sua pele pálida e branca se contorceu, como se algo rastejasse sobre sua superfície. Oh, você quer lutar, hein? Recém-saída da sua recente ingestão de sangue humano, Axia se sentiu poderosa e deu boas-vindas à luta. Por que não? Dessa vez eu vou arrancar sua cabeça e usá-la como cadeira. Tudo bem, eu vou arrancar seus membros e usá-la como mesa. Lara sentou-se silenciosamente ao lado da discussão interminável e observou a situação se desenrolar, mas sua cabeça latejava. Lara era como líder das irmãs de Capuz Vermelho sob o comando de Sera. Ela estava em um grupo com Axia, mas administrou e supervisionou Axia e Gillian. Fique quieta, pare com isso. Com que a vítima drenada de sangue encontrada na cidade era a pista que apontava para o grupo. Com todo a seu redor se tornando caótico e difícil, essa foi uma luta particularmente mesquinha e infantil. Ela não sabia se ela estava trabalhando ou como babá. Você é uma gulosa, não consegue nem controlar seu apetite. Lobo geralmente se alimenta de ovelhas, não é assim que as coisas são? Apesar da repreensão silenciosa de Lara, nem Axia nem Gillian parecia prestes a parar. Então, Lara de repente correu entre elas como um vento. Ela estendeu a mão, agarrou cada uma na sua garganta e começou a apertar lentamente seu aperto. Seu alcance era avassalador, semelhante a uma anaconda estrangulando sua presa até a morte antes de devorá-la. Embora parecesse que Lara a estava tratando como iguais, ela só o fazia porque achava a hierarquia incômoda. Uma demonstração de força era mais simples. Ela não precisava se apoiar em sua posição. Em momentos como esse, sua força os tornava totalmente conscientes de quem estava por cima. Parem! Ela ordenou com firmeza. As veias se projetaram nas costas das mãos de Lara. Apenas quando seu rosto se contorceu gradualmente, ela finalmente as soltou e as empurrou. Mesmo quando Gillian e Axia agarraram suas gargantas e tossiram, elas ainda se entreolharam, desapontadas por não terem conseguido acabar com a outra. Controle-se. Não se ataque com cães raivosos. Lara balançou as mãos no ar e suspirou com aborrecimento. Como ela deveria pegar o lobisomem com essas crianças? Axia, você vai ter que explicar direito dessa vez. Calma, inteligente e perspicaz, Lara sempre fez as coisas da maneira segura. Lara sempre buscou a ordem e perfeição. Para ela, suas colegas de grupo Axia não passava de um incômodo para lidar. O que é para explicar? É apenas uma pessoa desaparecida. Mas agora foram encontrados. Eles são vítimas, não são mais pessoas desaparecidas. Não se preocupe, eles são apenas alimentos não identificáveis. Se não fosse pelas ordens da sua líder Sera, ela não teria que ouvir as brincadeiras tolas de Axia e Gillian. Uma vez ela até relatou a Sera que Axia poderia não ter cérebro. Talvez ela estivesse melhor sem elas. Talvez ambas morressem acidentalmente. Ela poderia simplesmente deixá-la matar uma a outra como quase fizeram agora. Isso seria fácil. Com a cabeça cheia de tais pensamentos, Lara se conteve, pois até isso era irritante. Gillian, traga a Conker aqui. O jogo havia começado e a bola agora estava do lado delas. Era hora de entregar mais um presente. Alguns doces com sabor de laranja foram colocados na mão de Mika. Que isso? O comportamento atípico de Enzi fez Mika querer sorrir, mas ela se conteve. Incapaz de controlar suas emoções, Enzi olhou para a janela com uma expressão perplexa no rosto. Essa foi a primeira vez que Mika viu essa expressão dele desde que se conheceram. Então Mika decidiu provocá-lo ainda mais. Por que você estava olhando assim para mim? O que você quer dizer? Perguntou Enzi. Nada. Eu só estava pensando que você tem um lado adorável. Mika abriu um dos doces e colocou na boca enquanto dizia isso de brincadeira. Enzi mordeu os lábios e bagunçou seu cabelo castanho esverdeado. Enzi era um perfeccionista. Seus óculos estavam sempre livres de mancha. Essa agitação provou que ele estava bastante surpreso. Ouvi dizer que as garotas se sentem melhor quando comem algo assim. Não apenas garota. A maioria das pessoas. Doce é melhor do que amargo.
Não discuta, a senhora sabe tudo. Enzi nunca conseguia perguntar diretamente a ela, mas ele constantemente se preocupava com o que ela estava fazendo. Ele se perguntou se ela estava dormindo e comendo bem, e por que a laranja que ela lhe deu era tão doce. Era tolice ele querer ouvi-la responder essas perguntas? Como chegou a isso? Era possível que ele tivesse desenvolvido sentimento por uma humana? Enzi refletiu sobre a questão em sua mente, zombando de si mesmo, e ainda assim não conseguia tirar os olhos de Mika. Tudo bem, eu admito. Não consigo tirar você, uma humana, da minha mente. Eu quero tanto saber como você está, que está me deixando louco. Então, você veio até aqui para me dar isso? Claro que não. Ele não veio vê-la apenas com uma coisa tão infantil. Mas no momento, Enzi não conseguia encontrar a palavra certa e lutava para entender a si mesmo. Mika rolou o doce na boca e esperou pacientemente que Enzi falasse. Naquele dia, Enzi hesitou sem saber como começar. Por que é tão difícil para você falar? Ei, não fique tão frustrada. O que eu quero dizer é... O quê? Apesar de ter agido como um tolo e lutando para encontrar o que dizer, Enzi prontamente se encostou na parede ao lado de Mika e calmamente olhou para ela. Por que seu olhar era tão caloroso? Os olhos de Enzi sempre tiveram uma frieza nele, mas agora Mika sentiu um calor. Como se tentasse parar seus pensamentos, Enzi lentamente colocou o braço sobre a cabeça de Mika e puxou-a para ele. Eles estavam agora bem na frente um do outro. Assustada com o gesto inesperado de Enzi, os olhos de Mika se arregalaram. Sem saber o que fazer com as mãos, Mika conseguiu escapar para o lado de Enzi. Sinto muito naquele dia. Por dizer que nunca seríamos capazes de nos entender. E desculpe por levar embora assim e deixar ela sozinha. Eu não queria ser tão forte. Me desculpe por tudo isso. Ele falou gentilmente e calmamente. O pedido de desculpa foi sincero. Ele não distorceu suas palavras sarcasticamente ou cinicamente como costumava fazer. Sua honestidade era genuína, o que impediu Mika de rir disso. Você não teve escolha. Insistentemente observou Mika enquanto ela lentamente falava sua verdade. Por que você está olhando assim para mim? Mika perguntou. O que eu fiz dessa vez? Só... Você está sendo ainda mais gentil do que antes. Ele diminuiu a velocidade e piscou quando ele desviou o olhar dela. Imediatamente, mas sem pressa, ele se afastou de Mika e ajustou a distância. Por alguma razão, Enzi estava se esforçando para controlar suas emoções. Seu coração estava pesado como uma pedra, e ele sentiu um aperto do lado do peito. Toda essa experiência foi nova para ele. Mika. Sim. Enzi reconheceu facilmente o leve tremor em sua voz. E incomoda-me que você continue dizendo que está bem. Mas realmente estou bem. Pense sobre isso com cuidado. Você está mesmo? Tem certeza que não está dizendo isso só porque acha que tem que ser? Ele estava genuinamente perguntando por preocupação com ela. Ele não estava fingindo conhecê-la ou se importar com ela como os humanos às vezes fazem enganosamente. Mika podia dizer que ele era genuíno por sua voz, o olhar em seus olhos e seu gesto. Você sabe, eu realmente não entendo você. Eu sei, eu também não entendo você. Ele sorriu e respondeu com simples aceitação. Mas estou tentando. Acrescentou. Ele não podia evitá-la para sempre. Enzi teve que lidar com essa estranha emoção por todos os meios possíveis, seja levando uma surra, fugindo da dor ou suportando tolamente. Então você deveria tentar se acostumar comigo também, Mika. Faça parte desse momento comigo, onde tudo é novo.